Bom dia a todos. Queria começar agradecendo, parabenizando a senadora Lídice pela iniciativa e agradecendo ao convite. É uma oportunidade nós estarmos aqui discutindo, né, esse projeto de lei que eu reputo que talvez seja o início, senadora, de um plano estruturante para o setor, que é exatamente o que nós estamos precisando desse momento. Eu queria começar falando o seguinte: o Brasil, ele tem uma condição única no mundo, tá? Ele é grande produtor de cacau e grande consumidor de chocolate. Nenhum outro país oferece essa condição, né? E essa condição tende a melhorar. Por quê? Porque a produção brasileira tende a crescer, conforme os gráficos, né, e as projeções aqui apresentadas pelo Dr. Wellington da CEPLAC e ratificadas aqui pelo meu amigo Dr. Luiz Pinto, representando o governo do Pará, e a própria recuperação da Bahia, que também é um fato inexorável e que vem se apresentando ao longo do tempo essa recuperação. E a questão do mercado interno. O mercado interno brasileiro, ele tende a crescer também, né? O Brasil é um país em desenvolvimento e existe uma política hoje de Estado de aprofundamento da melhoria do mercado interno, né? Acho que isso também é outro fato inexorável e que tende a fortalecer ainda mais essa condição do Brasil. Então, nós temos aqui hoje uma condição única no mundo de um país que é grande produtor de cacau, grande consumidor de chocolate. Cabe a nós saber aproveitar essa condição, né? Esse diferencial competitivo. Para isso, é importante que a cadeia se entenda, que todos os atores da cadeia possam criar um ambiente onde todos possam se beneficiar dessa condição. Então, a gente tem um ambiente onde o produtor de cacau possa estar dialogando com a indústria de processamento, com os chocolateiros, a fim de nós criarmos uma condição e um debate onde todos possam se beneficiar dessa situação. E para isso acontecer e para que todos possam, né, se beneficiar disso, porque hoje, gente, a gente vive uma situação de cadeias globais, né? As cadeias produtivas, elas não são mais restritas ao país. Hoje as pessoas buscam o parceiro que é mais competitivo globalmente. Ninguém tem problemas hoje em, de repente, se o setor de processamento industrial dos Estados Unidos for mais competitivo que o brasileiro, a gente pode estar aqui trabalhando com o setor de processamento industrial americano, né? Então, o objetivo é que todos os elos da cadeia sejam competitivos para que todos possam se beneficiar dessa condição. E aí, até em função do que já foi apresentado até pelo Dr. Wellington também, que fez um resgate dos dados, a questão da chegada da vassoura de bruxa, né, na região da Bahia, né, e no Brasil, terminou provocando um debate na produção nacional. E, diante disso, o elo mais fraco, né, nessa condição entre os atores da cadeia produtiva do cacau é justamente a produção primária, o produtor de cacau. Mas vale dizer ainda que, apesar de toda essa dificuldade que nós temos vivido ao longo dos últimos anos, e até a falta de um plano estruturante de revitalização, a resiliência do produtor, né, o empreendedorismo do setor privado, mais a ajuda, né, do setor público, muito fortemente na presença da CEPLAC, permitiu com que nós passássemos a fase mais aguda da crise. E hoje vivemos um momento de recuperação. Vale frisar, senadora, a senhora colocou da importância do que o cacau já representou para a Bahia. O cacau hoje, segundo os dados de 2013, é o sexto produto no valor bruto da produção, sexto produto agrícola no valor bruto da produção, em faturamento em reais, entre todos os produtos agrícolas baianos. Mas tem um dado importante com relação a isso, que é o seguinte: nós temos dois grandes produtos que estão destacados na primeira e no segundo lugar, que é soja e algodão, que estão na casa dos 2 bilhões, e os demais produtos, cacau, café, mandioca, não, estou falando só de agricultura, né? Estou deixando a pecuária de lado, né? O próprio milho, né? Que ficam embolados, eu queria dizer mais ou menos esse termo, na casa dos 800 milhões, todos ficam girando ali em 800 milhões. E aí a recuperação que se apresenta o cacau, inclusive o baiano, ao longo desses últimos anos, fatalmente fará com que o cacau possa saltar para o terceiro produto agrícola mais importante do estado da Bahia. E destacando aqui que o cacau é um produto que tem todo um apelo ambiental, porque boa parte da produção dele é cultivada no manejo da cabruca, que dispensa, talvez, aliás, não dispensa, né? É importante a gente ressaltar que foi o modelo que foi reconhecido na Rio, o único modelo reconhecido pelo Ministério da Agricultura na Rio+20 como modelo de agricultura sustentável. Foi o único que sofreu um destaque entre as 10 premissas que o Ministério da Agricultura ponderou na Rio+20. E, além disso,
O cacau é uma cultura que faz uso intensivo de mão de obra. E apesar dos problemas sociais que nós temos na região, nossa situação é muito diferente daquela situação que foi apresentada por Dr. Wellington aqui na África. A produção de cacau no Brasil é completamente diferente da produção de cacau na África. Então, quer dizer, a agricultura, apesar da falta de um planejamento, né, de um plano estruturante de revitalização, a verdade é essa, né, ela tem dado sinais de resiliência, ela tem mostrado uma capacidade de se reinventar, né, e ainda assim representa, sobretudo na Bahia, né, um importante produto agrícola do Estado. E aí, senadora, nesse desejo que nós temos da criação desse plano estruturante, eu reputo, né, que o projeto de lei da senhora talvez seja a primeira iniciativa nesse sentido. Né? Vale ressaltar e vale frisar que o projeto de lei da senadora nada mais é do que aproximar, né, a legislação do mercado. O mercado, ele demanda cada vez mais por produtos com alta concentração de cacau. Essa já é uma tendência do mercado. Então, o que a gente está fazendo aqui, o que a gente está discutindo aqui, é a aproximação da legislação do que o mercado já deseja. Segundo, é aproximar a legislação brasileira dos outros países que são grandes consumidores de chocolate. A Europa trabalha com 35%, os Estados Unidos trabalham com 35%, que são os grandes mercados consumidores. O próprio Japão trabalha com percentuais nesse sentido. Quer dizer, a legislação da gente está defasada. E se por acaso no passado ela foi mudada em função da questão do abastecimento, já está aqui, os números já mostram que esse não é um fantasma que nos aflige. Né? E vale frisar que no passado também a legislação brasileira era 32%. Então, na verdade, é mais ou menos uma retomada. A gente não está aqui reinventando muita coisa, não. A gente está retomando o que já existia e aprimorando a legislação, seja pelos percentuais de cacau, porque não é só a questão do percentual de cacau, existem algumas nuances, como o percentual mínimo de líquor, que é fundamental para o sabor e para as propriedades benéficas do cacau, o percentual mínimo de manteiga, que fazem com que essa legislação ela termine sendo ficando aprimorada. E também a questão da rotulagem. A rotulagem, ela vem para o mercado para trazer uma palavra que está na moda, que é a transparência. O consumidor, ele precisa saber o que ele está comprando. E hoje, infelizmente, a legislação não obriga a indústria a ser clara com relação a isso. Então, a legislação, na verdade, ela vem modernizar e regular, né, a questão da oferta do chocolate para o consumidor. E, enfim, eu acho que assim, é o início de um trabalho que pode, de fato, melhorar bastante. E não existe prejuízo nisso, porque se, por acaso, a indústria quiser continuar produzindo os produtos que ela produz com esses percentuais de cacau inferiores ao que está sendo proposto, ele poderá continuar no mercado desde com um nome diferente. O consumidor precisa saber claramente o que é chocolate e o que é um doce, o que é um bombom, que inclusive é previsto na legislação para que ele sofra a denominação de bombom de chocolate. Então, na verdade, ela termina também por segmentar, né, a oferta de produtos, deixando claro o que é uma coisa e o que é outra. E aí, isso é muito importante no momento em que os produtores, tanto da Bahia quanto do Pará, estão trabalhando na questão da verticalização da produção. A verticalização da produção é uma estratégia importante de retomada da cadeia produtiva. Né? Vários produtores estão tentando verticalizar, subir na cadeia produtiva e se transformarem em produtores de chocolate. É fundamental que no mercado, né, até do ponto de vista da rotulagem e da forma como você apresenta o produto, essa segmentação aconteça. Né? Porque a estratégia de verticalização é uma estratégia fundamental, inclusive, para o fortalecimento da cadeia como um todo. Conforme já foi dito por Dr. Wellington também, e também aqui por Dr. Luiz, o Brasil volta à condição de exportador, autossuficiência e exportação. E o que acontece com isso? Se no passado nós éramos exportador e passamos à condição de importador, todo o mercado brasileiro ele foi readequado a essa nova condição. Se nós estamos voltando à condição de exportador, o mercado tem que ser reorganizado de novo, sob pena de sobrar produto do mercado e acontecer o que está acontecendo hoje. O produtor de cacau hoje sofre um deságio na bolsa da ordem de $150, né, em função da superoferta de cacau que existe no mercado. Então, a gente tem que trabalhar para que não haja essa sobra de mercado. Como é que a gente faz isso? Tem diversas estratégias, mas, sobretudo, a verticalização da produção, né, onde o produtor pode transformar parte da sua mercadoria em chocolate, é uma estratégia.
E a mudança da legislação também, porque a partir do momento que você muda a legislação, de alguma forma você termina aquecendo o mercado, porque aqueles produtos que eram produzidos em torno da legislação mínima, que não são todos, pelo contrário, o mercado aponta para produtos com concentração maior, passarão a exigir mais cacau. Então, são o projeto de lei ele termina atacando duas pontas importantes, certo? Do novo desafio que nós temos, que é a formação do mercado interno. Então, eu acho que o projeto, o impacto disso na cadeia, do ponto de vista do preço, né, da questão do abastecimento, já foi demonstrado aqui, o impacto do preço de em torno de 6%, né, do custo do produto, que é uma coisa que pode ser, de alguma forma, absorvida, né, e a questão do abastecimento é um fantasma que a gente acho que a gente já superou. Então, eu acho que não existe, aspectos, não existe nenhum aspecto que, do ponto de vista, pensando na cadeia, né, esse projeto não venha agregar. Então, senadora, mais uma vez eu queria agradecer. Eu queria dizer que é o primeiro passo para a gente montar, né, um plano estruturante, que é justamente o que a gente vem debatendo. Vai ter uma audiência na Bahia no dia 17, para a gente trabalhar esse plano, que é o que a cadeia precisa. A gente está tudo em dia que nós iremos viver um novo cenário agora, onde a cadeia produtiva do cacau e chocolate no Brasil pode entrar de uma forma e sair de outra completamente diferente. Nós não queremos aqui voltar à liderança na produção nacional de cacau. Eu acho que o desafio da gente não é esse. A gente precisa ser, talvez, o melhor produtor de cacau do mundo. O país onde o produtor de cacau tenha condições de viver, tanto o produtor quanto o trabalhador, completamente diferente daquilo que nós vimos aqui no início da apresentação do Dr. Wellington. Eu acho que o desafio é esse. O plano que tem que ser montado de reestruturação da cadeia visa isso, melhorar a competitividade de todos os atores, né? E eu acho que o projeto de lei foi a primeira iniciativa nesse sentido. Muito obrigado.